Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui novamente é o Thiago, estou aqui para mais uma aula, onde hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fórmulas do Excel. Antes de adentrar no assunto, gostaria de apresentar novamente para vocês minhas redes sociais, que é o Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Para aquelas pessoas que não estão me seguindo, peço que me sigam lá, me adicionem lá. Eu estou sempre colocando alguma dica, alguma ideia, alguma coisa do tipo, né? Tudo envolvendo tecnologias da informação, sobretudo no que diz respeito a tecnologias Microsoft, tá bom? Então me sigam lá, me adicionem lá e além de tudo isso também, peço a você se inscreva aqui no canal, coloque aqui nos comentários o que vocês estão achando, se tem alguma coisa que vocês querem que eu traga para vocês, né? Eu vou ter o maior prazer de atender. E também tem aqui meu telefone, meu WhatsApp e meu e-mail, para aquelas pessoas que querem um curso mais especificado, uma coisa mais individual, me procure aí que a gente vai estar combinando. Beleza, pessoal? Então, adentrando aqui no assunto, fórmulas do Excel. Então, como que vai ser a aula aqui? A aula vai ser o seguinte, pessoal. Primeira coisa, a gente vai falar muito sobre teoria, tá bom? Vou seguir muito aquela metodologia que eu coloquei lá no início da proposta do canal, que a gente sempre parte da teoria, depois a gente pratica um pouco e depois vocês praticam aí, tá? Então, eu vou sempre partir de tudo isso, tá bom? Bem, teoria, conceito, para depois a gente ir para a prática propriamente dito, tá? Então, primeiro a gente vai falar sobre conceitos de fórmulas, depois a gente vai passar a formatação padrão. Toda função, toda fórmula tem uma formatação padrão, embora cada função tenha uma argumentação diferenciada. A gente vai ver aqui em detalhes, tá? Terceira parte, a gente vai falar sobre constantes dentro de uma fórmula. Logo depois, vamos falar sobre referência e referência padrão. Tem uma diferença muito grande aqui entre uma coisa e outra. Depois, a gente vai falar sobre tipos de operadores. Já depois, pessoal, a gente vai pular um pouquinho mais para a prática, tá? Mas ainda assim, a gente vai falar um pouquinho sobre divisões de grupos de fórmulas. Porque no Excel tem uma infinidade de fórmulas e evidentemente que aqui a gente não vai trabalhar todas elas. A gente vai estudar mais a lógica da fórmula e como identifica a fórmula para depois a gente ir para a prática. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que são as divisões de grupos de fórmulas aqui, tá bom? E a gente vai estar praticando um pouquinho também, tá? Então, dando início aqui ao curso. Conceito de fórmulas. Em termos conceituais, as fórmulas do Excel são equações lógicas que apresentam alguma finalidade ou resultado. Em outro termo, toda e qualquer fórmula, absolutamente toda, possui a seguinte estrutura básica: sinalzinho de igual, toda fórmula possui este sinal, nome da função, pode variar de acordo com o nome da função, ou seja, depende muito daquilo que eu vou querer fazer, tá? E a argumentação, que dentro de uma argumentação nós temos as operações, as referências e as constantes, tá? Percebam, pessoal, que tudo isso daqui é uma formatação padrão. Toda fórmula do Excel tem isso daqui, tá? Sinalzinho de igual, nome da função e a argumentação. O sinalzinho de igual toda fórmula tem, tá? Isso é sem exceção, tá? Independente do nome da função. Já a argumentação, toda função tem, porém a argumentação varia dependendo da função. Por exemplo, se eu lá estiver usando a função PROC-V, vai ser uma argumentação. Se eu usar, por exemplo, a função soma, vai ser uma argumentação. Se eu estiver usando cont-C, vai ser uma argumentação. Então, cada função tem uma argumentação especificada. Assim como também toda argumentação, ela obedece à lógica que a função está sendo solicitada, tá? Entendendo isso daqui, pessoal, eu já me dou 50% como satisfeito dessa aula inteira aqui, porque entender essa parte aqui lógica da coisa é o que tem de mais importante na fórmula do Excel. Muitas vezes eu me deparo, às vezes vem algum aluno meu, alguma pessoa que eu estou dando consultoria e tal, com uma grande dificuldade em fórmulas. Às vezes ela vai escolher uma fórmula, uma função, vai aplicar lá no Excel e não dá certo, né? E muitas vezes eu vou ver lá, não é porque a função está errada, é porque às vezes a pessoa não obedeceu a argumentação, tá? Então a gente tem que obedecer criteriosamente a argumentação. Ela é uma coisa extremamente definida, tá? Então, entendendo isso daqui, pessoal, já me dou muito como satisfeito e também entendendo isso daqui, vocês vão conseguir fazer qualquer tipo de trabalho dentro do Excel, desde que você esteja usando a fórmula, tá?
Uma fórmula pode conter vários elementos de função, tá? Dependendo da finalidade da mesma. É como eu falei lá antes, pessoal, dentro do Excel existe uma infinidade de funções, tá? Existe fórmula para tudo. Aliás, para quase tudo. Se tiver alguma coisa que vocês querem fazer dentro do Excel que não está pré-definido na fórmula, aí a gente pode criar uma função, mas aí já é o VBA, já é uma outra parte mais avançada que a gente vai ver bem mais lá para frente, tá? Porém, para as funções que já estão existentes dentro do Excel, a gente pode utilizá-las, desde que a gente obedeça essa sentença aqui. Colocando a função especificadamente mesmo e obedecendo a argumentação que está sendo pedida, tá? Só que muitas vezes a gente está no Excel, a gente tem uma tabelinha lá de dados, a gente precisa de colocar alguma função, a gente precisa de chegar a uma determinada finalidade. Só que muitas vezes a pergunta é, que função eu devo usar? Para isso, a gente tem essa sequência lógica aqui, tá? Fazendo essa sequência lógica, é possível a gente identificar qual função que a gente vai utilizar. Então, o que eu vou fazer? O que são essa sequência lógica? Primeiro eu vou analisar, tá? Depois eu vou formular, depois eu vou aplicar. O que seriam esses três passos aqui? São sentenças lógicas muito básicas, tá? Parece que é muito complicado, mas não é. Na prática, se torna automático, tá? Mas é o passo a passo que a gente tem que seguir. Então, eu tenho, por exemplo, lá, uma tabelinha com números. Eu quero chegar a um determinado valor. Eu quero somar. Então, eu vou analisar primeiro, eu vou verificar qual o tipo de resultado a ser procurado. Entender a lógica dos dados, ou seja, se eu tenho uma tabelinha lá com dados, seja ele número, seja ele letra, seja lá o que for, tem uma finalidade sobre aquilo lá. Então, eu tenho que analisar primeiro. O que eu quero com tudo isso? Se eu pegar um exemplo lá de tabelinha de número, eu quero somar. Opa, somar. Então, eu vou aplicar a fórmula função soma, né? Só que para isso eu preciso analisar bem os dados, eu tenho que analisar bem, tá? Eu tenho que ver o que realmente eu quero, eu tenho que ver qual função se encaixa naquilo lá. Então, feita essa análise, eu já pulo para a fórmula, tá? Feita a análise, é necessário verificar a fórmula apropriada e seguir os argumentos da mesma, tá? Eu sempre vou bater na tecla, pessoal, do argumento, tá? Porque eu tenho que obedecer o argumento que a função está pedindo. Se eu não obedecer, se eu colocar a argumentação errada, se eu colocar a referência errada, a função não vai fazer o objetivo dela, tá? Então, eu tenho que obedecer criteriosamente o que está sendo pedido lá. Então, analisado, né, chegado o nome da função que eu quero, da fórmula, eu vou começar a formular. Aí, eu vou partir para a prática, eu vou aplicar. Aplicar a fórmula e indicar as informações necessárias e obrigatórias, tá? Ou seja, feita a análise, achado o nome da função, criada lá a nossa sentença, eu tenho que aplicar, tá? Mas para aplicar, eu tenho que fazer duas coisas básicas. Eu tenho que especificar o nome da função e eu também tenho que obedecer às argumentações que estão sendo solicitadas lá, tá, pessoal? Se eu não fizer isso daqui, se eu não seguir esse passo a passo, eu não vou conseguir o resultado esperado, tá bom? Para isso, a gente precisa de seguir esses passos lógicos aqui. Percebam que a gente já está dando uma pinceladinha aqui no que se chama lógica, tá? Os programadores chamam muito de lógica de programação, e é o que a gente está realmente fazendo aqui, a gente está entendendo bem a lógica dessa coisa aqui, tá? Vamos aqui para um exemplo prático, para a gente entender bem como é que se dá isso daí. Vamos pegar um exemplo A. Preciso que calcule valores contidos num grupo determinado de células. O que fazer agora? Percebo que a própria pergunta já está dando a resposta. Preciso que calcule valores. Então, se eu vou calcular, eu vou ter que somar, vou ter que subtrair, vou ter que multiplicar, vou ter que dividir, tá? Mas para isso eu tenho que analisar. Vamos lá. Passo 1, analisar. Necessário analisar o objetivo da função e o resultado esperado. Então, se eu tenho lá uma tabelinha com números e eu quero calcular os valores, então eu vou ter que fazer alguma coisa, tá? Eu tenho que ver o que cabe ao analista aqui analisar bem aquilo que ele quer ter como resultado. No caso aqui, eu vou ter que somar, tá? Já pulo para o passo 2. Verificar a fórmula apropriada para tal finalidade. Então, se eu quero somar, primeiro eu vou procurar lá no Excel qual fórmula apropriada. No caso aqui é soma. E depois eu vou aplicar. Selecionada a função ou digitada, pode ser feito isso também, sem problema algum. Necessário ver os argumentos da mesma e, além disso, respeitar tal argumentação. Então, uma vez analisada,
analisado os dados. E uma vez também achada o nome da função que eu devo utilizar, eu tenho que colocar isso em prática, eu tenho que aplicar tudo isso. Mas, novamente, eu estou batendo na tecla, respeitar a argumentação, entender bem a argumentação do que a função está pedindo. Sem isso, a gente não vai conseguir o resultado. Então, vamos aqui entender um pouquinho mais. E lembrando, pessoal, evidentemente eu sei que isso aqui é uma coisa extremamente básica, mas é um erro muito comum que a gente vê muito por aí. As letras que estão aqui, elas indicam colunas. E aqui são linhas, né? Então, sempre que vocês verem A7, A8, A9, A10, A qualquer outro número, ou B, C e D, quer dizer, o A é a coluna e o 7 aqui é a linha, tá? Como queremos somente somar, então usaremos a seguinte fórmula, soma, tá? Porque eu quero só somar esses valores aqui, eu não quero fazer mais nada além disso. Que possui a seguinte sentença, igual, soma, A7 até A15, que eu quero somar tudo isso daqui, que o valor vai chegar a isso aqui, ó, 1542. Vamos esmiuçar um pouquinho mais essa sentença aqui. Embora seja uma fórmula simples, é necessário entender a mesma. Vamos lá. Elemento 1, igual, toda função tem isso, toda fórmula tem isso daqui, tá? Elemento 2, o nome da função, que é soma, tá aqui bem especificado, bem indicado. E o elemento 3, que é a argumentação propriamente dita, indicação de onde será coletados os valores para somar. No caso, será da linha 7 até a linha 15. Eu coloquei um até aqui bem especificado, porque esses dois pontos aqui, sempre quando vocês verem dois pontos, é sinal de até. É como se eu estivesse dizendo aqui para o Excel. O Excel, soma para mim A7 até no A15. Só que eu não vou escrever até aqui. Então, ele é exemplificado, ele é representado como dois pontos, tá? Viu dois pontos? É sinal de até. Tem uma outra situação que a gente vai analisar aqui no exemplo B, que já já a gente vai entender isso também. Vamos agora para o Excel para a gente entender bem como é que se dá tudo isso daí, tá? Muito bem. Percebo que isso aqui são os mesmos valores que estão lá no PowerPoint, né? Então, a sentença que eu vou usar vai ser essa daqui, tá? A fórmula. Então, vamos lá. Pessoal, para mim entender, para mim chegar na fórmula aqui do Excel, a primeira coisa eu tenho que analisar, tá? Vamos recapitular aqui. Eu tenho que analisar. Eu tenho esses dados aqui, né? Do A7 até no A15, correto? Eu preciso que calcule valores contidos num grupo determinado de células. O que fazer? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a fórmula soma. Como é que eu chamo aqui a fórmula? As pessoas usam muito isso daqui, ó. Coloca o sinalzinho de igual e já digita direto aqui. Percebo que na medida que eu vou digitando, já me dá algumas opções aqui, tá? Como nós estamos ainda iniciando, como ainda nós estamos aí na parte teórica, como ainda a gente está no início aqui da função, eu vou pedir a vocês encarecidamente que não façam de uma forma manual. A gente vai fazer de uma forma bem devagar, tá? Primeiro passo, eu vou selecionar a célula onde eu quero que me retorne o valor. Pode ser qualquer lugar, tá, pessoal? Eu vou usar aqui o F7 só para ficar uma coisa bem organizada aqui. Selecionei a célula, eu venho aqui ó, no menu Fórmulas, tá? Lembrando que eu estou usando a versão 2013, mas se você estiver usando a versão 2010, estiver usando a versão 2019 e por aí vai, com certeza tem esse menu aqui, tá? Se não tiver, vocês entrem em contato comigo ou coloquem nos comentários que eu vou estar assessorando vocês, tá? Muito bem, então eu venho aqui em Fórmulas, eu coloco aqui Inserir função. Cliquei aqui, beleza. Percebo que já me abriu aqui uma tabelinha de argumentos, tá? Aqui já tem alguns argumentos que são os argumentos que eu mais utilizo, tá? Que eu utilizo com mais frequência. Para vocês, pode ser que não tenha nenhum, ou às vezes pode ser que tenha alguns que estejam bem diferentes. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Vamos partir do zero. Primeira coisa, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, eu apago o que está digitado, o que está pré-digitado aqui e escrevo a fórmula soma e clico aqui no ir ou dou Enter, tá bom? Percebo que já me deu aqui várias opções, ó. É a primeira que eu preciso, não é? Percebo que a própria função já te dá uma colinha aqui, ó. Soma todos os números em um intervalo de célula. Então, ele já te dá toda a informação necessária. Selecionado, eu dou OK. Olha lá, vejam bem que automaticamente ele já me deu aqui argumentos de função. É o que eu expliquei lá anteriormente. Toda função tem uma argumentação.
E sempre quando você fizer por esse caminho que eu estou mostrando aqui, vai me dar bem detalhado aqui o passo a passo que eu devo seguir, tá? Então, a gente vai apagar o que está aqui. Se eu quero que soma do A7 até no A15, simplesmente eu venho aqui, ó, clico nesse desenho aqui, ó, cliquei nele, ok? E seleciono aqui, ó. Simples assim. Aperto aqui novamente e vai me expandir aqui a argumentação e dou OK. Pronto, só isso. Vamos analisar um pouquinho, ó. Vejam aqui, ó, igual soma A7 até no A15. Simples assim, é uma fórmula muito simples, uma função muito simples, porém, é necessário entender bem a lógica dela para a gente poder entender as demais, tá? Então, pessoal, vamos voltar no PowerPoint lá para a gente entender um pouco mais aqui, tá? Acho que pulou aqui meu passo a passo. Beleza, vamos lá. Exemplo B. Preciso que calcule valores contidos em apenas algumas células dentro de um intervalo. Como fazer tal coisa? Vejam bem, pessoal, preciso que calcule valores contidos em apenas algumas células dentro de um intervalo. Perceba que no exemplo anterior, eu calculei todo esse conjunto de dados aqui, tá? Aqui não, aqui eu quero que faça uma coisa diferente, eu quero que some só alguns valores que estão dentro daquele conjunto de dados. Eu não quero que soma tudo, do A7 até no A15. Eu quero que soma alguns números só isso. Então, o que eu vou fazer? A sentença vai ser basicamente a mesma, porém, em vez desses dois pontos, eu vou usar o ponto e vírgula. E vai me chegar neste valor aqui, tá? Vamos entender, vamos esmiuçar um pouquinho mais aqui. Elemento 1, igual, tá aqui. Soma, que é o nome da função. Aqui que tem um diferencial. Em vez de usar os dois pontos, eu vou usar o ponto e vírgula. Eu estou dizendo para o Excel assim, o Excel soma para mim do A7 e o A15. O A7 e o A15. Apenas ele, tá? E ele é o I, tá? Sempre que você ver ponto e vírgula, é o I, tá bom? Os dois pontos é até. Vamos lá para o Excel para a gente entender isso daí. Exemplo B. Os valores são os mesmos, né? São os mesmos. Eu venho aqui, eu seleciono a célula onde eu quero que apareça o valor. Venho aqui em inserir função, tá? Soma, posso dar 2 cliques ou posso simplesmente dar OK. Eu vou dar 2 cliques aqui para facilitar a nossa vida. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero que soma o A7 e o A15, correto? Eu seleciono aqui o A7 e depois eu venho aqui e seleciono o A15. Somente isso. E eu dou OK. Olha lá. O Excel já trouxe para mim o valor, 186. Você pegar aqui e somar, você vai ver, ó. Visivelmente, vocês vão ver que o Excel está certo, tá? Então, perceba a diferença. Aqui, eu somei tudo, tá? Aqui, eu somei apenas algumas células que estão aqui dentro do conjunto de dados. Então, pessoal, eu sempre estou batendo nessa tecla do seguinte, é importante a gente entender bem a lógica e chegar bem ao resultado que a gente quer. Só que para isso, tem que seguir esse passo a passo aqui, ó, tá? Tem que seguir esse passo a passo. É importantíssimo seguir esse passo a passo. Do contrário, a gente não vai conseguir chegar no resultado que a gente quer. A gente vai ter erro, vai ter problema, e o analista lá, ou a pessoa que está fazendo a tratativa dos dados, ela não vai conseguir chegar no resultado esperado, tá? Então, entender bem a lógica, entender bem essa parte aqui introdutória, é fundamental para a gente chegar no nosso resultado. Beleza, pessoal? Lembrando que qualquer dificuldade que vocês tiverem, qualquer dúvida, qualquer problema, vocês podem aí colocar nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês aí. Ou podem me chamar no WhatsApp aí também, ou mandar um e-mail que eu vou responder vocês, tá? Vamos lá então, pessoal, dando sequência aqui ao nosso itinerário aqui. O que são constantes? Em termos conceituais, constantes são termos dentro da célula que por si só não são alterados. Em outros termos, são valores que não mudam. O exemplo de constante é número a ser calculado, data e endereço. O que seria isso daqui? Basicamente isso aqui, ó, valores digitados diretamente na célula. Percebam, pessoal, que no exemplo anterior nós indicamos referências. Constantes é aquilo que a gente digita dentro de uma fórmula, tá? Vamos aqui para o exemplo prático aqui para a gente entender bem o que seria isso, tá? Constantes do Excel. Isso daqui, pessoal, são referências. Eu coloquei bem grande aqui, ó, para ficar bem especificado. São referências dentro aqui de uma tabela de dados. Foi o que a gente fez aqui no exemplo A, no exemplo B. A gente fez uma referência.
Aqui na constante, a coisa já é um pouco mais diferente. Embora tenha uma referência aqui, ó, mas tem uma constante, tá? Constante, pessoal, é aquilo que eu digito dentro de uma fórmula. É aquilo que não é mudado, tá? Então, vamos aqui, então. Igual, soma. Eu vou indicar aqui o A5, que é o que, né, aquilo que eu estou dando como exemplo. Digito aqui o sinalzinho de mais e digito o número 5. Fecho aqui, dou Enter. Podem ver que deu 105. Ah, Thiago, mas eu quero que mude o número. Pode mudar, não tem problema algum. Vocês mudam para 10, não tem problema, vai chegar outro valor. Aí vocês podem perguntar, poxa, Thiago, mas como assim? Você mudou o número aqui, mas você não acabou de falar que constante é algo que é imutável? Exatamente, é imutável, por quê? Porque ele não é uma referência. Ele é constante por causa disso, que ele não muda, ele é constante. Se eu for mudar aqui a referência, a constante permanece a mesma. Por exemplo, se eu for colocar aqui, ó, um exemplo. Eu vou fazer uma referência aqui da linha 7, por exemplo, ó. Vejam lá que deu 30, tá? Ou seja, constante é uma coisa que eu digito dentro de uma fórmula e que ela é imutável, ela não muda, ela fica intacta, mesmo eu mudando a referência, entenderam? Então, isso aqui é uma coisa que vocês vão ver muito em fórmulas aí, tá? Vamos voltar aqui para nossa parte teórica para a gente entender. Referências. O que são referências, na verdade? São as indicações especificadas dentro de uma fórmula, como, por exemplo, A1, B4, etc, etc, por aí vai, tá? É o que a gente fez nos exemplos anteriores, né? Só que dentro de uma referência, a gente tem dois tipos de referências aqui. Referências relativas e referências absolutas. Vamos entender o que seria uma coisa ou outra. Referências relativas. Basicamente, pessoal, são as especificações que sinalizam a localização do valor a ser somado ou procurado. Por exemplo, se quero que seja somado o valor contido em D3, então, na fórmula, deve ser indicado D3. Se eu quero indicar o valor que está aqui, eu tenho que indicar D3. Se for B3, eu coloco B3, etc, etc. Importante aqui, pessoal, dentro do conceito de uma referência relativa. Quando mudo de local a fórmula, pode ocorrer de que a sinalização seja alterada automaticamente. Vamos pegar um exemplo lá, por exemplo. Um exemplo, se eu tenho um conjuntinho de dados lá e eu coloco como referência D3. Se eu arrastar essa fórmula, né, se eu for modificar ela de local, pode ser que esse D3 aqui seja modificado. Passa para esse E3, F3 e por aí vai, tá? Já já no exemplo prático vocês vão ver, vocês vão entender isso de uma forma mais clara. Referência absoluta. Ela é basicamente semelhante à referência relativa, tá? Assim como a referência relativa, aqui é sinalizado o local onde se encontra o valor na célula. Porém, o que difere esta referência da relativa é que aqui podemos mudar a fórmula para qualquer local e a mesma não muda automaticamente. Para a gente fazer isso, basta a gente colocar esse cifrão aqui, em meio à indicação da coluna, tá? Vamos aqui para o exemplo prático para a gente entender bem o que seria isso. Aqui, ó, eu até separei, ó, tem a relativa e tem a absoluta. Vamos lá. Vamos colocar aqui a fórmula. Vamos clicar aqui, inserir função, soma, que já está aqui, que a gente já está usando, né? Dei 2 cliques, muito bem. Vamos apagar o que está aqui. Vamos indicar aqui, ó, A4 até A12. A4 até A12, beleza? Deu OK. Certinha a fórmula, correto? Isso é uma referência relativa. Essas referências, pessoal, está se referindo a essa tabelinha aqui, tá? Se eu pegar essa fórmula aqui, ó, e vir nesse cantinho aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho para vocês verem melhor. Aqui, ó, você percebeu quando vocês veem aqui, ó, parece uma cruzinha aqui, correto? Se eu pegar e arrastar ela aqui, ó, olha o que acontece. Olha o que acontece. Se eu continuar arrastando, ela vai sendo modificada cada vez mais, até chegar no zero. Por que mudou isso? Porque eu estou mudando ela de local. Estou arrastando ela, estou tirando ela daqui. Então, perceba, na medida que eu vou alterando ela de célula, onde que está a fórmula, automaticamente a referência muda também. Perceba, olha aqui, ó, A4 até A12. Aqui está certinho, foi do jeito que a gente fez no início. Aqui já está diferente. Olha aqui, ó. Aqui já está me dizendo, ó. Perceba que ela vai aumentando, ó. Olha só. Do A5 até no A13. E no 13 não tem nada.
entendeu? Então, eu tô vindo para cá até para cá, entendeu? Então, percebo que ela vai sendo modificada de tal modo que vai chegar no zero. Percebo por que veio até no zero. Ela está me indicando o A13 até no A21. E não tem nada nessas células, não tem nada, tem nada. Aqui até tem, embora seja um número único, mas tem, tá? Então, perceba, pessoal, que a relativa o problema da relativa é esse. Se você ficar arrastando, ela vai ser modificada aqui automaticamente. Já na absoluta, o cenário já é diferenciado, tá? Vamos formatar novamente aqui a fórmula. Vem aqui inserir função, soma. Vamos apagar o que está aqui, né? Vamos estar indicando aqui, correto? Ok, beleza. Vamos lá então. Aqui, pessoal, se eu arrastar aqui, ó, vai acontecer o mesmo problema que aconteceu aqui. Agora, se eu fizer aquilo que eu expliquei para vocês, se eu colocar aqui um cifrão, não vai ser modificado, tá? Vamos ver se vai funcionar mesmo? Aqui, ó. Aqui, ó, eu venho aqui no meiozinho do A e 4. Ah, eu aperto simplesmente a tecla F4, tá bom? Venho aqui, aperto o F4 e dou Enter. Ok? Percebo que até já mudou aqui, tá? A fórmula até já ficou um pouquinho maior. Vamos ver se deu certo. Vou arrastar ela aqui, ó. Não mudou. Por quê? Porque o cifrão trava. Ele travou aqui, ó. Ele trava a indicação, tá? Então, assim, essa é a diferença básica da relativa para a absoluta, ok? Numa tabela de dados, pessoal, quando vocês estiverem fazendo lá o trabalho de vocês, estiverem fazendo lá um sisteminha ou algo do tipo, é importante analisar que vai chegar no momento que vocês vão precisar de fazer referência relativa, mas também vocês vão precisar da referência absoluta. Cabe aí o analista, cabe aí o desenvolvedor estar analisando e vendo exatamente qual que tem que ser usada, a relativa ou a absoluta, tá? Vamos voltar aqui para o PowerPoint para mais alguns conceitos básicos aqui, tá? Sempre lembrando, pessoal, que tendo dúvida, coloquem aqui nos comentários para a gente poder estar ajudando vocês aqui, tá bom? Tipos de operadores. Basicamente, são responsáveis por determinar os variados tipos de cálculo que está dentro de uma fórmula. Tem um errinho aqui, tá bom? De cálculo que está dentro de uma fórmula, tá? Temos aqui o aritmético e a comparação. Tá? O que seriam os tipos de operadores aritméticos? São basicamente os sinais, né? Basicamente são responsáveis por determinar os variados tipos de cálculo que dentro de uma fórmula fazem as operações aritméticas básicas. O sinalzinho de mais, que é a adição, sinalzinho de subtração, sinalzinho de multiplicação, divisão, percentual, exponenciação. Então, o sinalzinho de adição, né? Básico, 6 mais 6, que é um exemplo. Subtração, 6 menos 6. Multiplicação, 6 multiplicado por 6, que é simbolizado por esse valor aqui. Divisão, 6 dividido por 6. Percentual, 6%. E exponenciação, 6 elevado a 2. Tá? Comparação, o que seria? Como o próprio nome já diz, a comparação tem por objetivo a comparação de resultados obtidos, sendo que apresente como valor lógico, falso ou verdadeiro. Então, são sempre simbolizados por esses, né, sinais aqui, tá? E o significado deles. O sinalzinho de igual, que é igual a, esse daqui é maior que, esse menor que, aqui maior ou igual a, aqui menor ou igual a, e aqui diferente de, tá? Um exemplo aqui básico, né? Igual A1 igual a B1, mais que A1, né? Maior que B1, é exemplo, tá, pessoal? É menor que A, menor que B1, aqui maior ou igual a A1, coloca o sinalzinho, B1, aqui menor ou igual a A1, sinalzinho, B1. E diferente de A, diferente de B1, tá bom? Então, esses aqui são os exemplos básicos, os dois tipos básicos de operadores que a gente vai encontrar aí nas fórmulas, tá? Muito bem, assim encerrada a primeira parte do curso, e na segunda parte estudaremos as temáticas propostas no início dessa apresentação. Não se esqueçam de se inscrever no canal, colocar nos comentários o que estão achando, sugestões, críticas, né, que é muito importante isso daqui, e além disso, seguir nossas redes sociais, tá? E essa planilha que eu estou utilizando aqui com vocês, eu vou colocar para download aqui, tá? Embora seja uma planilha muito simples, uma planilha muito básica, mas é bom vocês estarem praticando aí também,
para a gente poder andar um pouquinho mais, tá? E como aqui, chegando aqui no finalzinho aqui, eu vou mostrar para vocês aqui quais são os grupos que existem dentro do Excel, tá? De fórmulas, de funções, que são 12 grupos, né? Isso aqui, pessoal, é uma parte para conhecimento mesmo, tá bom? No dia a dia, na prática, no corre-corre, vocês vão usar isso daqui automaticamente, tá? Mas é importante ter essa base teórica para a gente poder entender bem a prática. Então, os 12 grupos são esses: matemática e trigonometria, data e hora, financeiro, pesquisa e referência, compatibilidade, texto, banco de dados, engenharia, cubo, estatística, lógica e informação. Podem ser encontrados pelo seguinte caminho dentro do Excel. Basta vocês virem aqui na função fórmula, igual a gente viu lá, o menu fórmula, vem aqui, inserir função, e aqui embaixo, aqui, ó, tem aqui, ó, ou selecione uma, aqui, ó, digita aqui ou selecione uma categoria. Clicando aqui, ó, vai me dar várias opções aqui, ó, tá? Isso aqui é muito útil. Como eu falei anteriormente, no corre-corre, isso daqui já vai ficar uma coisa mais prática, né? Mas, para gente que está começando, para gente que ainda está engatilhando em questão de fórmula, é importante ter esse conhecimento aí, ok? Funções. Matemática e trigonometria, nós temos 81 quantidades lá, tá? Data e hora são 26, financeiro são 56, pesquisa e referência são 26, compatibilidade são 41, texto é 36, banco de dados são 13, engenharia 55, cubo é 8, estatística 112, lógica são 12 e informação são 21. Essa daqui, pessoal, eu estou gravando esse vídeo aqui no ano de 2022. Tá? Mas pode ser que o grupo lá da Microsoft esteja ainda formulando outras funções. Então, até neste ano, que estamos exatamente no mês de junho de 2022, é essa quantidade que nós temos, tá? Mas pode ser que daqui um ano, daqui um mês, ou quem sabe até amanhã, apareça outra versão do Excel com mais funções, ou menos, tá? Isso varia de versão para versão, ou permanecem na mesma, tá? Isso aí varia muito de versão para versão. Essa é a quantidade que nós temos lá. E percebam que a parte estatística é a mais usual dentro do Excel, tá bom? Lembrando sempre que essas funções já são pré-feitas, pré-definidas dentro do Excel. Se eu quiser, por exemplo, alguma função que não está dentro do Excel, eu preciso de criar uma função. Eu preciso de criar, programar. Aí já entra uma questão do VBA, já entra uma questão de programação, que a gente vai estar estudando isso daqui ao longo do tempo, ok? E é para aquelas pessoas que querem já saber como usar o VBA, como criar funções e tudo, me procurem aí pelos meus meios de comunicação, meu WhatsApp aí, ou no e-mail, ou me chame lá no direct, lá no Instagram, no Facebook também, ou coloque nos comentários que eu vou estar dando continuidade aí com vocês, tá? Caso alguém queira todas as referências dessas funções no formato do Excel, coloca nos comentários aí que envio diretamente no e-mail. Então, eu tenho aqui no Excel eu já montei aqui um material que já está especificando todas as funções que existem lá. Todas as funções que estão aqui eu digitei lá no Excel lá, já separei tudo direitinho para facilitar o dia a dia nosso aí, tá bom? E para aquelas pessoas que querem esse material, que eu acho que vai ajudar muito, coloquem nos comentários aí, tá? Ou me procurem que eu vou estar mandando diretamente aí para vocês, tá bom? No mais, pessoal, foi isso que eu queria estar trazendo hoje para vocês aqui, essa parte bem teórica aqui de funções do Excel. É o meu mais sincero desejo que tenha sido útil. Eu quis apresentar para vocês uma parte bem teórica, bem conceitual, porque daqui para frente eu vou estar postando vídeos com algumas funções principais do Excel, como por exemplo, o PROC-H, o CONT-C, CONT-Cs, o Soma também, né? A gente vai estar esmiuçando ele, enfim. E se vocês quiserem aprender alguma função já de imediato, coloquem nos comentários também que eu vou estar gravando um vídeo para apresentar para vocês. Tá ok, pessoal? Agradeço a vocês por terem ficado comigo até aqui. Espero que tenha acrescentado alguma coisa aí para vocês e até a próxima. Grande abraço. Até mais.